E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Bem-vindos ao nosso vídeo de segunda. E hoje, como vocês já puderam ver, ele tá voltando. A gente vai falar do Batman. E vai falar de uma edição que eu considero muito especial, porque eu quis muito ela. Demorei para conseguir. E quando consegui, o impacto dela sobre mim não foi exatamente o que eu esperava. Eu tô falando de Batman, do Castelo do Morcego, do Jack C. Harris e do Bo Hampton. Nós temos aqui mais uma história, obviamente, dentro daquela nossa dinâmica que estamos mantendo às segundas-feiras, de super-heróis deslocados em suas linhas temporais, vivendo, né, histórias alternativas e momentos que são totalmente fora da realidade que nós conhecemos para esses personagens. Como eu já comentei, muita coisa do Batman vai passar por aqui, porque dentro desta temática o que eu tenho é bastante coisa do Batman. E este daqui em especial eu lembro de ter visto o anúncio em muitas revistas em quadrinhos que eu lia na época. E é claro que eu queria, porque não era preciso muita sagacidade para entender, né, a ligação entre o Batman e o Frankenstein nessa história, e aquilo, é claro, me deixava tremendamente curioso. Como bom, né, bom é ótimo, né? Como bom fã de terror, sempre gostei muito do monstro de Frankenstein, sempre achei o personagem encantador. Tenho muitas edições do Frankenstein em quadrinhos aqui, principalmente aquelas da editora Block. Já mostrei no canal, inclusive, tem vídeo aí, quem tiver interessado. E eu não podia deixar de querer ler, né, de ver essa versão Frankenstein do Batman. A ansiedade foi grande. Na época do lançamento eu não consegui, nunca apareceu, é uma edição da Mitos, né? Quem não sou foi a Mitos. Vamos ver se tem alguma coisa do ano aqui, porque eu confesso que eu já não me recordo mais qual é o ano. Vamos dar um foquinho aqui. Ó, 1994. E eu não consegui de maneira alguma, embora eu tenha tentado, viu gente? Eu procurei nas bancas da cidade onde eu morava, eu procurei nas bancas vizinhas, eu não encontrei. Fiquei na saudade, fiquei querendo saber do que se tratava a história. Até que um dia, finalmente, eu a encontrei num sebo. Comprei e trouxe para casa. Uma das primeiras coisas que eu sempre destaco é essa capa, que eu acho maravilhosa, né, cara? Eu acho essa capa muito legal. Eu acho que ela tem um certo refinamento, um certo bom gosto, né? Pelo menos aos meus olhos. Uma arte muito bem feita. A página de abertura, né, de apresentação aí também eu acho muito show. E aí partimos aqui para os finalmente, né? Partimos para a história. No que se refere à arte, eu acho a arte muito boa, porque não é tanto que eu considere a qualidade do desenho excepcional, embora seja um desenho muito bom, mas é porque foi desenhado e colorizado de uma maneira que faz parecer muito adequado ao tema. Esses tons sombrios, né, tons meio sépia, com muito preto, muito escuro, né, uma pintura que parece muitas vezes feita em aquarela, né, a colorização muitas vezes parece que foi feita naquele estilo aquarela, só que jogando com muito poucas cores. Eu gostei demais da arte. O texto não é ruim, a ideia da história não é ruim, mas ela me pegou de uma maneira muito diferente do que eu imaginava. Às vezes nós somos vítimas da nossa expectativa, né, pessoal? Às vezes nós esperamos demais de uma história, de um filme, de um livro, e descobrimos que ele não é isso tudo, e a decepção bate forte. E às vezes nós esperamos de menos, às vezes nós não estamos esperando tudo aquilo, e foi exatamente o meu caso com Batman no Castelo do Morcego. Eu simplesmente não estava esperando muito deste enredo, não estava. Eu imaginei,
pura e simplesmente que pegariam a história básica do Frankenstein, dariam uma adaptada necessária para que ele pudesse ser o Batman, e teríamos um Batman Frankenstein. E é isso aí. Simples assim. Lê do engano. O roteiro é construído de uma maneira mais sagaz do que eu poderia imaginar. Ele tira da história alguns elementos, isso é óbvio, né? Perdem-se alguns elementos da história original, é inevitável. Mas ele adiciona outras coisas que dão à história um tom não só muito adequado ao fato de que ainda, mesmo que deslocado temporalmente, mesmo que num universo totalmente alternativo, ainda estamos falando do Batman, né? Ainda é uma HQ com um personagem que é essencialmente um super-herói. Então, ele é muito adequado a essa questão e ainda por cima coloca tons bem mais sombrios nessa história. Sim, eu estou dizendo que de certa maneira, sobre um certo enfoque, o texto de Batman Castelo do Morcego tem questões, tem pontos em que ele consegue ser até mais sombrio, pelo menos no que se refere à maneira visceral, à maneira escatológica da coisa, do que o próprio texto original. Não confundam com eu estar dizendo que é melhor que o original. Eu estou dizendo que ele se aprofundou em algumas questões que o original, até porque não tinha interesse, até porque trabalhava com outra questão, não pôde se aprofundar. O linguajar dos personagens, né, adequado à época em que a história se passa, também dá todo um sabor, né, dá um charme a mais à leitura. Eu acho isso sempre muito bom. É sempre muito estranho quando você lê uma história de época que se passa, né, em 1800, em 1700, e você percebe que os personagens se expressam como se vivessem no século XXI. Acontece, tenho certeza que absolutamente todos vocês que estão vendo esse vídeo em algum momento leram alguma história assim, em que os personagens estão vivendo em séculos passados, mas parece que são contemporâneos pela maneira como se expressam. E neste caso não, houve este cuidado que eu acho muito legal. E a surpresa, né? Tanto as que eu falei, quanto a do fato de que o Frankenstein aqui não era o que eu pensei que era. É um caso em que eu é que fui óbvio, né? A pessoa óbvia, a pessoa que pensou pouco e imaginou que tratariam de maneira extremamente óbvia a adaptação, fui eu. Eu fui óbvio. O autor, não. O autor foi bastante criativo e o Batman Frankenstein não era quem eu pensava que era. Isso já é meio que um spoiler para quem não leu, de certa forma, talvez, mas eu não estou tirando o prazer da leitura de ninguém, tenho certeza. Porque quem for ler ainda vai ter suas surpresas, caso também tenha pensado como eu pensei. Enfim, Batman no Castelo do Morcego é uma leitura que vale a pena. É uma leitura que consegue divertir. Se você não estiver esperando nada demais, nada extremamente fantástico, é uma leitura que vale você conferir. Como sempre, não tenho ideia quanto a relançamentos nem nada assim. Mas o que eu posso dizer é, se você encontrar, compre, porque é muito bom. E se você gostou, deixa like.